Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta. Isso aqui é um conteúdo bônus que a gente está colocando no Claquete Digital, que são assuntos muito interessantes, que tem uma conexão, eu queria dizer direta, né, com todo o assunto que a gente abordou, que toca a tua evolução como artista, como comunicador, como contador de histórias. Eu queria falar um pouco sobre um assunto, um tema, que como artista desde criança, eu comecei aos 7 anos de idade, 6. É um assunto recorrente, todo mundo fala sobre isso o tempo todo. Hoje eu até dou uma ignorada, já nem me afeta tanto, mas teve um período da minha vida que isso mexia muito comigo, né? Que é uma palavrinha chamada talento. Né? Então vira e mexe, as pessoas falavam para mim, não, mas você tem talento e tal pessoa tem talento. E eu ficava sempre assim encafifado, até porque eu venho de uma família de artistas, né? Tem muito artista na minha família, até onde eu saiba, até minha bisavó, pelo menos, e talvez a linhagem vá mais para trás ainda, todos artistas. E eu nunca entendi a palavra talento, porque eu me apresentava como ator, como musicista, né? Depois comecei a dirigir, virei cineasta também, escrevia muito, tenho livros publicados, e o pessoal às vezes consumia a minha arte, falava assim, nossa, você tem um talento, e eu ficava muito desgostoso com aquilo, né? Porque eu falava, gente, eu não tenho talento nenhum. Eu provavelmente sou o cara mais destalentado que eu já conheci na minha vida toda. Né? Ah, mas toca 8 instrumentos, faz cinema, escreve. Zero talento, zero talento, né? Porque quem vê a performance, ou quem lê o livro pronto, ou quem vê o filme pronto, não tem noção de quanto tempo da minha vida eu precisei ralar e trabalhar para desenvolver aquele tipo de trabalho de arte. Então, na música, por exemplo, a música clássica é uma arte muito exigente. Então, houve um período da minha vida que eu me dediquei muito, muito à música erudita, né? E era uma rotina penosa, cansativa. Era de 6 a 8 horas de prática diária. E a prática não é sentar num cantinho com um violão e fazer música e curtir, não. A prática é você sentar num canto, colocar um metrônomo e ficar fazendo exercício. Exercício que nem necessariamente é um exercício musical, é um exercício de mecânica. É a parte técnica, eu falei tanto a técnica nas outras aulas, a técnica versus o recheio. Então, para desenvolver esse aspecto da música erudita, da performance, a parte técnica, é penoso. Então, às vezes eu ficava lá para preparar um concerto de música erudita, um concerto. Eu, às vezes, levava um ano inteiro para preparar aquele repertório. Agora, imagine você, sei lá, vamos chutar 300 dias, vezes 8 horas por dia. Quantas horas eu levei para preparar 1 hora de música? Aí, para chegar no final, alguém fala assim, nossa, você tem um talento. O talento, por que na época me incomodava? Porque a impressão que dá quando alguém fala, ah, essa pessoa é muito talentosa, é que existe um dom natural. Né? Eu já nasci ali com um dom natural, alguma coisa que facilita o processo para mim. E eu não tenho dom natural nenhum. O que eu tenho natural que eu não preciso trabalhar? O amor pela arte. Eu não preciso me esforçar. Eu amo arte. Eu consumo arte. Isso é natural para mim. Né? Então, talvez o que o pessoal chame de talento, para mim é uma combinação, é o resultado de uma equação, que é você ser obcecado, amar, ser apaixonado pelo teu ofício e também ter a disciplina para se entregar àquele ofício, tanto quanto esse ofício está exigindo de você. E aí quando você soma todos esses fatores, o resultado vai ser o tal do talento. Mas aí perceba que eu estou usando essa palavra de uma outra maneira. E agora, o que tem a ver aqui com esse bônus, com esse assunto específico? Né? Porque eu não quero... Isso daqui não é uma aula, uma palestra sobre a minha opinião. Né? Seria muito arrogante, pretensioso eu querer dar minha opinião sobre talento, porque opinião, cada um pode ter a sua. O que eu queria falar é que já tem muitos anos, acho que uns 15 anos ou mais, que eu me deparei com um estudo, e esse estudo depois foi transformado num livro que foi publicado, que é muito interessante, que eu queria deixar aqui para vocês. Porque às vezes você está assistindo esses cursos do Claquete Tal e fala assim, nossa, diretor tal é tão talentoso, né? Esse criativo é tão talentoso. Gente, calma, não é bem assim. Pro Rafa Dami não vem fácil. Pro Washington Oliveira não vem fácil. Talvez depois de muitos anos venha com mais facilidade. Mas é de tanto lubrificar aquela ferramenta, uma hora começa a ser mais fácil, né? Mas teve todo um processo. E esse estudo que eu estou falando, e eu vou deixar o nome aqui, depois você pode pesquisar no Google, onde você quiser, foi um estudo conduzido pelo Malcolm Gladwell.
E depois esse estudo foi transformado num livro chamado Outliers. E ele descobriu a tal fórmula do talento, né? Ele fez um estudo, ele começou a trabalhar e a pesquisar a história e o desenvolvimento de todas as personalidades que se destacaram muito em algum campo da sua vida e que geralmente eram chamadas de talentosas pelo resto da humanidade. Então ele foi estudar e decifrar grandes atletas, né? Então ele via gente como o Michael Jordan, por exemplo, né? Vários outros atletas, eu não sou muito bom com o nome de esportistas, mas vários. Ele foi ver grandes gênios da música, gênios da ciência, né? Viu galera, assim, grandes compositores, que todo mundo fazia, esse cara é gênio. A Mozart, não dá para colocar Mozart na mesma régua da humanidade. Ele é gênio, tem algo a mais. Einstein, não dá para colocar. E pro desespero do medíocre, o Malcolm Gladwell cientificamente percebeu que, sim, dá para colocar na mesma régua. Então, o Mozart, o Ayrton Senna, o Michael Jordan, o Beethoven e o Einstein, eles não têm nada a mais do que você. E dói falar isso, e dói mais ainda ouvir pessoas assim, meu Deus, então será que eu podia ser um Einstein? Podia, filho. Podia sim. Agora, você quer? Você está disposto a se dedicar, você tem a paixão, o amor, a obsessão que ele tinha para desenvolver essas faculdades brilhantes que ele desenvolveu, aí é que está o X da questão. Se você não tem, não adianta se esconder atrás da mediocridade e falar que ele é especial. É melhor você só assumir e falar, não tenho saco, não tenho paixão, não vou me dedicar, não vou estudar. Porque o Malcolm Gladwell percebeu que para qualquer ofício, qualquer um, para que você chegasse num nível básico de excelência, você tinha que se dedicar àquele ofício por exatamente 10.000 horas. Isso para chegar no nível básico de excelência. Então ele começou a constatar que todos esses grandes nomes de alguma hora tinham isso em comum. Pelo menos 10.000 horas. E quanto mais destacado aquela criatura era, mais horas ela tinha em cima dessas 10.000 horas. E essas 10.000 horas eram baseadas, inclusive, em fracassos estratosféricos. Quando ele narra a vida do Michael Jordan, caso você não conheça, provavelmente o maior jogador de basquete de todos os tempos, né? O Michael Jordan, ele não foi nem aceito em todos os primeiros times universitários aos quais ele se candidatou, porque ele não era bom. Mas ele era obcecado, ele era apaixonado, ele era o primeiro a chegar, o último a ir embora. E nesse livro, nesse estudo, ele documenta inclusive quantos arremessos livres ele fazia por dia. Mas era uma coisa enlouquecedora. Milhares e milhares e milhares. E anos fazendo isso. Ele passou fácil dessas 10.000 horas. Aí de repente todo mundo vai lá e fala assim, é um gênio, tem um talento. Aí é fácil falar, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas até Mozart, que é considerado um dos maiores gênios da história da música, e isso é dito porque ele começou a compor aos 6 anos de idade. Mozart escreveu a sua primeira ópera aos 12. Eu não sei o que você está fazendo aos 12 anos de idade. Mozart estava compondo uma ópera. Então todo mundo fala, bom, não tem como comparar, né? Esse cara é gênio, tem uma estrela, tem alguma coisa especial. Aí o Malcolm Gladwell pega todas as biografias do Mozart e ele descobre que o Mozart, aos 6 anos, já tinha batido as 10.000 horas. Aos 6. Então você imagina, com 12 anos, ele devia ter tipo 50.000 horas de dedicação à música e ao piano. Estranho seria se ele não compusesse alguma coisa. E detalhe, para te consolar, essa ópera que ele escreveu aos 12 é terrível. Ela nem é levada em consideração na história da música. É só quando ele chega nos 18 para 20 anos que ele começa a compor obras que daí entram para a história da música. Tá? O que nos dá até um consolo maior, mas ao mesmo tempo você imagina se ele já bateu as 10.000 com 6 anos de idade, quantas horas ele tinha com 18? Acho que é até difícil de calcular. Devia ter 100.000 horas. Steve Jobs, Bill Gates, todos esses caras que a gente julga, esses aí são alienígenas. Não, gente. É dedicação, é paixão, é obsessão. Então, quando eu li esse artigo, me acalmou, me deu um desespero por um lado, porque eu falei, poxa, eu poderia ser como o Mozart. E ao mesmo tempo deu fome, eu falei, eu preciso correr atrás. Eu tenho que bater as minhas 10.000 horas, não na minha vida,
a cada projeto que eu faço. A cada filme que eu faço, eu quero bater as 10 mil. A cada show que eu faço, eu quero bater as 10 mil. A cada personagem que eu pego como ator, eu quero bater as 10 mil. Esse é sempre o meu objetivo. Nossa, que loucura aqui da minha. Não, pra mim isso é um prazer, porque é o que eu amo. Então, de novo, pra mim, talvez talento seja isso. Seja essa mistura entre obsessão, amor, paixão e disciplina. Joga tudo naquele caldeirão e mexe, aí você vai ter o que o pessoal que não está disposto chama de talento. Estão entendendo? E para concluir, é claro, uma coisa que é muito importante para qualquer artista, especialmente um produtor, um diretor, uma vez um grande cineasta, que foi um dos meus mentores, chamado Eric Sherman, fez uma pesquisa, eu não me lembro mais dos valores, eu sinto muito, mas ele viu que uma das coisas que o diretor mais fazia ao longo de um dia, e não importa se é um diretor de publicidade, se é um diretor de cinema, era responder trocentas perguntas por dia. Porque todo mundo está numa equipe de publicidade ou numa equipe de cinema, está fazendo alguma coisa e tudo pende a aprovação do diretor. Né? Então você vai fazer alguma coisa, você tem que perguntar, posso fazer assim? Tá certo? Gostou? O diretor está respondendo. Isso exige uma ligeireza cognitiva assombrosa. Né? Então, é claro que com toda essa bagagem artística, cultural, com as referências, com a sensibilização, com essas 10 mil horas, naturalmente o teu processo cognitivo de raciocínio, claro que ele vai expandir horrores, né? Vai expandir demais. Porque é algo que você precisa como um profissional, como um artista, seja em publicidade ou em cinema, em teatro, você precisa dessa faculdade. Tá? Quando eu falo faculdade, estou falando de uma universidade, eu falo faculdade mental, essa capacidade. E por que eu estou falando isso? É um alerta e um pedido que eu faço para você agora. Que é o último assunto que eu quero colocar, que eu acho que é para fechar com chave de ouro tudo que a gente falou e discutiu nas nossas aulas pregressas. Tá? Essa capacidade, essa eloquência cognitiva, muitas vezes é o que a gente batiza simplesmente de inteligência, de QI, né? Então, nossa, esse cara é muito ligeiro, ele é muito ágil, ele resolve as coisas, ele decide, ele cria. É um QI assombroso. O Einstein é um dos maiores QIs da história da humanidade. Não é o maior, tá? Pelo que eu li, o Tesla tem um QI superior ao do Einstein pelas medidas, tá? Mas são seres humanos que têm uma capacidade cognitiva de resolver situações, resolver problemas e criar uma capacidade maravilhosa. E o QI, essa é a maravilhosa notícia, ele é desenvolvível. O QI não é algo estático. O QI depende de um processo no teu cérebro chamado mielinização. E eu não sou um neurocientista, então eu não vou nem me arriscar a explicar isso em detalhes. Mas é um processo que tem a ver com gordura cerebral e sinapses que vão aumentando o que a gente chama de massa branca no teu cérebro. E quanto maior o volume de massa branca, mais ágil é o teu cérebro. Mais rápido você processa informação, mais rápido você lida, mais rápido você cria, que é essencial porque a gente está falando aqui. Ué, mas Einstein não era um artista. Ele só criou umas coisas malucas, tipo a teoria da relatividade geral, só criou umas coisinhas assim, né? Sim, ele era um artista, ele criava também. Ele criou para você a explicação do universo como você conhece hoje, junto com Stephen Hawking. Tá? Então, sim, eles são criadores. E qual que é o alerta para a gente finalizar a nossa conversa? O teste de QI foi desenvolvido já há muito tempo. Tá? E pela primeira vez na história da humanidade, se você está assistindo esse vídeo em pé, senta, porque eu vou te falar uma coisa séria. Desde que o teste de QI foi desenvolvido, e esse teste não é estático, para quem pensa, mas o teste de QI é estático, é arcaico. Não. Esse teste vai sendo ajustado constantemente. O teste que eu fiz, quando eu era adolescente, adulto, no início da fase adulta, é diferente do que minha mãe fez. Tá? Ele vai sendo mudado, também evolui. Tem a ver com os desafios, obstáculos, problemas e questões que a humanidade está lidando com naquele momento. Agora, pela primeira vez desde que ele foi desenvolvido, as novas gerações, as gerações que já foram crescendo com isso aqui à mão, as novas gerações, pela primeira vez, têm um QI inferior às gerações anteriores. Se essa informação não fez você tremer um pouquinho, acho que tem algo muito errado com você. Porque isso tem a ver com a evolução da humanidade. O teste de QI é basicamente todo o pressuposto, a premissa é isso. A gente vê quais são os desafios e obstáculos que aquela geração tem que resolver
aquela geração resolve, supera e evolui. E vai aumentando o QI. Pela primeira vez, o QI que estava sempre, historicamente, aumentando, fez isso. Tá? Tem um livro maravilhoso chamado Fábrica de Cretinos Digitais, de um neurocientista francês chamado Michel Demouget. Ele é diretor do Instituto de Saúde Mental da França. Cara, é pouca coisa. Já trabalhou nas maiores instituições científicas do mundo, como o MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, né? E ele ficou anos compilando esse estudo, para que a gente entrasse em pânico, mas ao mesmo tempo para fazer um alerta. E a humanidade está involuindo, ao invés de evoluir, no quesito QI. Então eu estou falando isso para você porque os estudos ainda não são 100% conclusivos do que está provocando isso. A única coisa 100% conclusiva é o que eles chamam de tempo de tela. Então, se você é um artista, se você é um criador, se você quer deixar sua marca, se você quer crescer, se você quer comunicar, você precisa do seu QI. Você precisa de muita massa branca, você precisa de mielinização. Volta às outras aulas que eu dei aqui, volta às outras 3. Mergulha nisso tudo, vai aprender línguas, escuta música, lê o tempo todo. Faz um favor pro teu QI. E cuidado para que você não entre nessa estatística de QI involuído. Tá? Então, considere isso uma bênção. Porque é mais fácil agradar um público com QI menor, né? Mas, ao mesmo tempo, é um desafio para nós artistas, diretores, para que a gente continue sempre persistindo nesse trabalho. E para quem acha esquisito o que eu estou falando, busca o trabalho desse neurocientista francês, busca o do Malcolm Gladwell, o Outliers. Eu acho que já foi traduzido para o português, eu não sei se tem um nome diferente ou se é Outliers, tá? Leia isso e daí combina isso tudo com as outras 3 aulas de sensibilização, referência, aprimoramento. E se o teu trabalho não der um salto quântico em 1 ano, 2 anos, pode me escrever e acabar comigo, porque eu sei que vai dar um salto quântico. Eu tenho certeza absoluta. Então, com isso, com essas notícias controversas, mas eu espero que sejam estimulantes, eu encerro aqui essa aula bônus do Claquete Digital. Espero que vocês tenham aproveitado, curtido, e espero grandes filmes e projetos para todos vocês e quem sabe encontrar com vocês num set por aí. Tá bom, gente? Então tudo de bom, fiquem bem e é isso aí, vamos para cima.